Eu chamo Maria Helena Araújo Sá e estou a moderar com o meu colega Rui Vieira, da Universidade de Aveiro, e somos ambos membros da equipa do TEDx, eu também da equipa do Welcome. Nesta mesa redonda temos um painel a quem agradecemos a honra que nos deu em estar presente, um painel diversificado sobre vários pontos de vista e cujo debate que seguramente tentaremos suscitar vai muito enriquecer a forma como de seguida vamos desenvolver os trabalhos neste encontro. Portanto, obrigada também pelo contributo para o próprio colóquio e para tudo aquilo que vai ser as discussões que vamos ter nestes 2 dias e meio. Bom, apresentando muito rapidamente, enfim, é uma apresentação mesmo muito rápida, porque os currículos estão online e as publicações também. Colega Carlinda Leite é professora catedrática na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, professora emérita desde 2019. Nesta faculdade preside a Comissão de Ética desde 2018-2019 e é investigadora sénior de um centro amigo do nosso, Centro de Investigação e Intervenção Educativa. Os focos principais de investigação da professora Carlinda Leite são as políticas de educação e de currículo, a educação e diversidade cultural, formação de professores, avaliação de instituições, de cursos, de projetos, de aprendizagem, currículo, modos de trabalho pedagógico no ensino superior. Professora Carlinda, muito bem-vinda, é autora de inúmeros artigos que estão online e, portanto, convidamos todos a poder conhecer melhor o seu pensamento através da leitura, de facto, do muito que a nossa colega e amiga tem escrito. Professor Carlos Alberto Torres, bem-vindo, igualmente, é professor Distinguished Professor na Universidade de Califórnia em Los Angeles, na UCLA, fundador do Instituto Paulo Freire, em São Paulo, Buenos Aires e Los Angeles. O professor Carlos Alberto Torres é natural da Argentina, né, onde se licenciou em Sociologia, depois fez o mestrado em Ciência Política no México, já na Universidade de Stanford fez novo mestrado e doutoramento em Educação Internacional para o Desenvolvimento, e foi professor visitante em universidades por todo o mundo, incluindo Portugal, importa destacar. Aliás, o professor Carlos Alberto Torres é doutor honoris causa pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, portanto é alguém que também está muito próximo do nosso contexto e que conhece bem. É editor da Global Commons Review e da Routledge Book Series Critical Global Citizenship Education, Globalization and Politics of Equity and Inclusion. Bem-vindo, professor Alberto Torres, é um prazer tê-lo connosco. Professora Cruz Prado Rojas é natural da Costa Rica, estudou Direito e Comunicação e depois fez um doutoramento em Educação. Desempenhou funções como consultora internacional na área da educação e como diretora de diferentes programas doutorais. Atualmente diretora do mestrado em Epistemologia e Mediação Pedagógica e do doutoramento em Educação na Universidade Internacional António de Valdivieso, na Nicarágua. Foi professora convidada também em várias universidades, é autora de muitos livros e muitos artigos, destaca um livro sobre ecopedagogia de cidadania planetária, escrito em coautoria com Francisco Thierres Pérez. Bem-vinda, professora, muito obrigada pela sua presença. Bom, conforme dizia então, esta mesa redonda tem estes nossos 3 ilustres convidados. O objetivo é, pois, promover uma discussão sobre a formação de educadores e professores para a sustentabilidade, numa perspectiva também que inclua as questões da diversidade linguística e intercultural, cruzando estes 2 conceitos tão exigentes e desafiantes, assim como identificar desafios e possibilidades que se colocam aos educadores, aos professores e aos programas de formação inicial e contínua nesta óptica. Foram lançadas questões para discussão, mais propriamente 3 questões para discussão, cada uma delas vai corresponder a uma ronda, portanto vamos ter 3 rondas. A primeira, ser-se educador professor no século XXI, de onde partimos e para onde vamos. A segunda, como formar para a educação e para a sustentabilidade, incluindo as questões da diversidade linguística e cultural. E finalmente, que perfil devem ter os formadores de educadores e professores. Portanto, 3 rondas, todas elas com questões específicas, mas
que são complementares nos desafios que nos colocamos nesta mesa redonda, e como tal, o que pedimos a cada um dos nossos intervenientes é uma intervenção de cerca de 5 minutos sobre cada uma das temáticas, após o que no final haverá uma discussão entre todos. Convidamos os participantes a poderem usar também o chat. Estas modalidades online têm os seus constrangimentos, mas também as suas potencialidades, como tudo, como qualquer modalidade de comunicação. Uma delas é a possibilidade de podermos, de uma forma, de podermos fazer ao mesmo tempo, ouvir, discutir, interpelar, interagir entre nós de uma forma escrita, utilizando esta ferramenta. Portanto, não hesitem em fazê-lo. Quer eu, quer o meu colega Rui, estaremos muito atentos e faremos a ponte entre a plateia durante a recepção das intervenções e depois a discussão, podendo trazer o que é os comentários dos nossos 67 participantes. Então, se está tudo a postos, podemos começar com a ronda 1. Portanto, a grande questão que colocamos é ser-se educador professor no século XXI, pegando o mote do colóquio, de onde partimos e para onde vamos, quando perspectivamos a sustentabilidade do planeta. Foi esse o desafio que nos colocamos. Podemos começar, não sei, Rui, podemos começar de uma forma e na próxima ronda começamos ao contrário e depois, como são 3 e são 3 rondas, parece-lhe bem? Sim? Então, começamos, se calhar, a professora Carlinda Leite, se quiser apresentar a sua perspectiva sobre esta questão. Então, obrigada. Quando me puseram esta pergunta, eu comecei por... Lembrei-me logo de António Novoa, quando no livro que ele publicou em 2005, ele se referia, quando pensava nas funções da escola e dos professores, nesta ideia do transbordamento. E nessa altura, António Novoa dizia que a acumulação de missões e de conteúdos estava a levar os professores a assumirem inúmeras tarefas que tinham ampliado a função tradicional de instrução que era atribuída à escola, à da educação para a saúde, para a sexualidade, para a prevenção do tabagismo, para a defesa do ambiente e do património, etc, etc. Portanto, o que estava a acontecer tinha passado para a escola a responsabilidade de ser a instituição de salvação da sociedade. Portanto, mas ao mesmo tempo estava a reconhecer-se que a missão da escola, que vai muito para além do ensinar e de fazer aprender os conteúdos que estão associados aos saberes das disciplinas tradicionais. E ao reconhecer-se esta missão da escola, é evidente que também é exigido aos professores que a sua atividade, o seu papel, vá muito para além dos conteúdos das disciplinas a que cada professor se está associado e, portanto, também lhe passa a ser atribuída a responsabilidade de componentes de formação do domínio social e do exercício da cidadania. Porquê que eu me lembrei disto? É que quando perguntam de onde partimos e para onde vamos, eu lembrei-me que o caminho de que partimos já não é do zero, de facto, tem vindo, o caminho que tem sido percorrido tem vindo a mostrar que muitos dos educadores e de professores já não perfeccionam o exercício da profissão docente apenas limitado aos conteúdos da área disciplinar em que se situam. Portanto, realmente há dados vários que mostram que esta ampliação da missão da escola e a ampliação das intervenções dos professores para o campo do social tem feito com que muitos dos educadores e professores se reconheçam como educadores globais no sentido amplo que o próprio conceito encerra. Por outro lado, ainda pensando nisto, de onde partimos e para onde vamos, quando perspectivamos a sustentabilidade do planeta, eu centrando-me, lembrando-me do que aconteceu em Portugal na década de 80, 90, do século XX,
quando se debatiam novas orientações para a educação escolar e na intenção de concretizar os princípios democráticos que o país tinha começado a viver depois da Revolução de Abril de 74, foi-se tornando muito evidente que as instituições escolares não são ilhas isoladas da sociedade e que, ao contrário, em interação com as comunidades e com a vida, transportam para o seu interior, e elas também exportam, situações que exigem respostas diferenciadas. E, de facto, a atenção aos contextos em que as escolas se inserem, a importância de, no exercício profissional, os educadores e professores terem em consideração as especificidades das comunidades locais, teve muita ênfase nesse período. Portanto, estou-me a referir aos anos 80, 90, nos anos 80 muito pela mão da descolonização das colónias portuguesas e nos anos 90 pela queda do muro de Berlim, que foi acompanhada de uma imigração de famílias do leste europeu e que trouxe para a educação escolar a necessidade de prestar atenção a questões linguísticas e culturais. Por outro lado, este alerta teve também efeitos positivos em populações portuguesas de grupos minoritários, pois o objetivo, na altura e felizmente também agora, neste objetivo de democratização da educação, é concretizar uma educação de sucesso para todos, mas que na altura passaram a estar presentes nas escolas. Portanto, a inclusão enquanto princípio e enquanto desejo começou a andar de mão dada com a democratização da educação escolar. Em síntese, e repito, não estamos a partir do zero em termos de princípios que apontam para uma formação para a sustentabilidade. No entanto, eu reconheço que os discursos e até as práticas educacionais têm vindo a ampliar-se a novas ideias que, não ignorando os avanços anteriores, lhes dão novos sentidos e ampliam a novas situações e novos problemas. E a própria apresentação dos projetos que antecederam esta mesa redonda mostram bem isso. Quando neste século XXI nos referimos à educação para a sustentabilidade, na minha ótica, não estamos a apoiar-nos em princípios diferentes dos que nos orientavam quando apontávamos para uma educação intercultural capaz de concretizar o princípio da inclusão. Mas estamos sim a ampliar as teses anteriores, incluindo agora situações do mundo atual e principalmente de novas formas de participação. Não é? E, por outro lado, estamos a incluir o conhecimento construído no campo educacional e, felizmente, também em outras áreas de saber. Em síntese, e porque me pediram 5 minutos e eu não quero... Que ótimo! Para terminar esta intervenção, considero que preocupações com o desenvolvimento sustentável não constituem novidade, sobretudo nos circuitos da comunidade científica, embora continuem a justificar-se ações e projetos como os que este evento tem na sua origem, alertem a população em geral e, portanto, os alunos em particular, para a responsabilidade na defesa do ambiente. Ou seja, ser-se educador e professor no século XXI exige a competência para formar jovens para uma intervenção positivamente comprometida, e esta ideia do comprometimento foi hoje já repetida por várias pessoas que intervieram antes de mim, uma intervenção positivamente comprometida com a identificação e a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade a nível local, nacional e também global. Portanto, esta ideia do mundo, de facto, cada vez está mais presente ou deve mais estar presente no interior da nossa prática profissional. Espero não ter... Obrigada, não, professora Carlinda, foi muito dentro do tempo. Muito obrigada, professor Carlos Alberto Torres. De onde partimos e para onde vamos nesta questão?
Pode ligar o seu som, por favor, professor. Muito obrigado pela invitação a todos e a todas. Minhas 3 rondas vão ser diferentes. A primeira e a segunda vai ser de uma perspectiva da sociologia política da educação, porque me imagino que Carlinda e Cruz Prado vão fazer análises muito mais detalhados e especialmente vinculados ao tema da sustentabilidade. E a terceira ronda eu vou falar desde uma perspectiva do Paulo Freire sobre a formação do professor. Agora, quando o secretário-geral das Nações Unidas, o senhor Ban Ki-moon, no ano 2012, lança a primeira iniciativa de educação global, o GEFI em inglês, ele imaginou uma educação como um eixo para reduzir a pobreza e a fome, para acabar com o potencial desperdiciado e como um elemento chave para o desenvolvimento de sociedades mais fortes e melhores para todos. 3 pilares apoiam essa iniciativa. Colocar todas as crianças na escola, educação para todos. Logo, melhorar a qualidade do aprendizagem para poder promover, terceiro ponto, a cidadania global. A educação para o aprendizagem de adultos é útil como um modelo de cultivar o terceiro pilar, o pilar de la cidadania global, que foi incluído como um componente central de los Objetivos de Desenvolvimento Sustentable, particularmente la Meta 4.1. A pesar dos argumentos sutiles embutidos na Declaração das Nações Unidas, uma das possíveis explicações de por que incluir ao lado dos objetivos tradicionais das Nações Unidas sobre acesso e qualidade da educação, a educação global ou educação para a cidadania global, é que emerge como uma resposta racional e viável das tensões que resultam em lo que os analistas descreveram como a sociedade do risco, um tema muito discutido na década dos 90, a primeira década deste século, em Europa especialmente. A sociedade de risco é uma tese que está preocupada sobre a transição da sociedade industrial moderna para uma nova era distinguida por muito mais riscos tecnológicos. Digamos uma questão muito simples. Uma guerra agora, no mundo contemporâneo, pode ser absolutamente catastrófico por las transformações tecnológicas do mundo da guerra. Mas é muito mais importante saber que esta possibilidade de escala e potencial de catástrofe continua em aumento. E agora, na Europa, você tem um tema muito complexo com Rússia, Croácia, etc. Então, um dos argumentos com os quais chega esta apresentação ao mundo inteiro é entender que o declínio da confiança em especialistas e em la ciencia, disputada como fake news, e sua capacidade de alumbrar e proteger as pessoas de riscos tecnológicos e sociais requiere repensar a cientificidade e a verdade. Além do crescimento predatório e das contradições que emergem dos processos de globalização. A globalização afeta a educação imensamente. Agora, isto implica também aumentar a expertise en las gestiones de ambientes donde los riesgos tecnológicos aumentan ainda más. Todo esto implica que las nociones tradicionales de seguridad en un mundo en transición fueron agitadas. Paradójicamente, una sociedad de riesgo trae ansiedades e inseguranzas, más también expectativas y mudanzas. En ese contexto es cuando encontramos la conversación que tenemos hoy sobre sustentabilidad. A medida que as regiões do mundo enfrentam crises multifacetadas e aprendizagem global, que é fomentado para a educação de cidadania global, torna-se uma ferramenta essencial não só para a construção e compreensão entre
las fronteiras y culturas, mas para avanzar en nuestra interconexión social, política, económica y ambiental para enfrentar cuestiones globales y locales, particularmente como los desafíos de aquecimiento global. Para terminar, Objetivo 4.7 do Desenvolvimento Sustentable, promulgado en 2015 y que durará hasta 2030, pretende garantir que todos los alumnos adquieran conocimientos y habilidades necesarias para promover el desenvolvimiento sustentable, inclusive, entre otros, por medio de educación para el desenvolvimiento sustentable y o estilos de vida sustentable. Este es un punto importante. Estamos ahora confrontando una nueva manera de ver el mundo, que es la sociología de nuestra relación con el mundo. Y eso marca mucho las transformaciones en la educación, en todos los niveles. Pero sigo. Además, porque hay que defender los derechos humanos, y esos derechos humanos hay que defenderlos también como derechos cívicos. Hay que defender la igualdad de género, y hablaré más de eso en la segunda ronda. Hay que promover una cultura de paz y no violencia. Hay que promover una ciudadanía global y valorización de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura para el desenvolvimiento sustentable. Esto es una agenda muy ambiciosa que no se puede hacer solamente en la educación. En otros términos, como sociólogo voy a usar un término, para terminar, un término que los sociólogos usamos todo el tiempo, cuando no sabemos mucho qué decir. Es lo siguiente. La educación es un elemento necesario, mas no suficiente. Y por lo tanto, para que sea suficiente, tiene que tener un basamento de política pública desde donde la lucha, y muchos de todos los que estamos aquí, hemos estado en las fronteras, en las trincheras de esa lucha, por la defensa de la sustentabilidad, de la democracia, etc. No se puede hacer si existe una política social autoritaria, si existe un modelo estatal que no tiene la defensa de la solidaridad nacional, integral y mundial, y si no existiera un modelo de comunicación donde la gente entiende las cosas a partir de un diálogo racional y no a partir de la creación sistemática de conspiraciones. Muito obrigado. Obrigada, professora. Sr. Carlos Alberto Torres, pela sua intervenção. Passo a palavra então agora à professora Cruz Prado Rojas para encerrar esta primeira ronda. ¿Para onde vamos? ¿Dónde estamos? Muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que están compartiendo con nosotros este conversatorio. Justamente me encanta porque voy a engarzar con lo que planteó Carlos. Mientras existan programas de gobierno autoritarios, pues no podemos estar pensando en la democratización real de nuestros países. Y para eso tenemos que tener una postura en el mundo diferente, una relación con la otredad diferente, y para eso tenemos que decolonizar el pensamiento. Y es decolonizarlo todos, no solamente nosotros que nos colonizaron y que lo único que conocemos es el discurso del colonizador, y además lo repetimos porque no teníamos otro discurso. Tenemos que decolonizarnos para poder emprender realmente una ruta hacia la sustentabilidad. En ese sentido, yo pienso que las acciones humanas se asientan en las emociones. La racionalidad instrumental, como dice Habermas, ha hecho mucho daño a todas las acciones humanas que desarrollamos. Es en esas emociones, a partir del conocimiento que los seres humanos tenemos de la vida, en las percepciones e interpretaciones que hacemos de la misma y en las construcciones y o proyectos que somos capaces de imaginar, de soñar y sobre todo de compartir y de construir a través de redes conversacionales.
Y son esas redes conversacionales la base de la construcción de nuestras culturas. En ese sentido, todo paradigma implica la construcción de modelos que constituyen representaciones del mundo, de ese mundo en el que vivimos, estableciendo analogías con las ciencias humanas y sociales. En ese sentido, también quiero agregar que el paradigma de la modernidad, que es un paradigma construido en la tradición cultural de Occidente, se basa históricamente en la lógica y la racionalidad. Esto afecta directamente la ciencia clásica occidental, la filosofía, la ética y, lógicamente, la acción política. Dentro de un paradigma con una visión mecanicista, objetivista, fragmentada, determinista y lineal, cuyos rasgos más importantes son una visión determinista del universo. O sea, la naturaleza funciona como un reloj. Esta forma de pensar resuelve problemas, claro, esta forma de pensar ha resuelto y resuelve problemas esenciales de supervivencia, pero genera muchos otros estructurales, como el proceso de acumulación inherente al sistema productivo capitalista, que a la misma velocidad incrementa todo tipo de desigualdades y agresiones sociales, culturales y muchísimo a la naturaleza. Todo esto nos coloca ante una cuestión decisiva. Si en efecto estos modelos científicos dominantes, entre comillas, configuran la realidad social en un contexto local, así también el internacional, pero sobre todo en los contextos locales. Cualquier pretensión de cambio social, ambiental o de comprensión de la realidad requiere una reelaboración profunda de nuestros modelos mentales. Es decir, desde otra mirada, desde otro paradigma. Se trata de empezar a pensar de otro modo, pero la clave está cambiar nuestra forma de relacionarnos con la otredad. Se trata de ver con otros ojos, de cambiar la mirada. Y en ese sentido, ese cambio de mirada está acompañado ya desde todos los descubrimientos del electrón, la determinación de su carga eléctrica, desde todas las ciencias de frontera, ¿verdad? Con los grandes descubrimientos que, si bien, aunque no los entendamos profundamente, sí están presentes en nuestra vida cotidiana, en esta computadora, en el Zoom, en nuestro horno microondas, en todo están presentes esos nuevos descubrimientos, menos en nuestra forma de pensar. Y sobre todo, cuando nosotros vemos los hallazgos de estos nuevos descubrimientos, encontramos mucho sentido, mucho más sentido y mucha más relación con nuestros saberes ancestrales que con el pensamiento moderno occidental. Y es en este contexto y a partir de esos descubrimientos que surge esa otra forma de pensar, que parte de las ciencias de frontera, de las ciencias físicas, de la teoría del caos, de la biología molecular, y todo esto implica una perspectiva paradigmática diferente, una visión ecológica y sistémica del universo, que mira desde las relaciones y la integración, y que nos plantea que cada organismo es un todo integrado, no un mecanicismo ni determinismo. No se busca la verdad absoluta, solo se predicen probabilidades. El todo condiciona las partes. Las observaciones no son objetivas, dejemos de andar con esa neurosis de buscar la objetividad que no existe además, sino que dependen de la perspectiva del observador o la observadora. Y esto incluye lo observado y viceversa. No es lineal, las causas no dan los efectos, es es recursivo. Según James Lovelock, las pruebas demuestran que toda la biosfera del planeta Tierra, hasta el último ser viviente que lo habita, es considerado como un organismo único a escala planetaria, en el que todas sus partes están interrelacionadas y son interdependientes como las células de nuestro cuerpo.
La Tierra, toda ella es un sistema vivo, es una red autopoyética. Por consiguiente, todos los seres vivos somos autopoyéticos. Con Lovelock afirmamos que todos los seres vivos son autopoyéticos. Entonces, todos los seres humanos, como seres vivos, somos redes, tramas, que nos automantenemos, nos autogeneramos. No necesitamos del control ni de la autoridad. Para lograr, nos autogeneramos y somos capaces de procesar la información del medio para lograr autoorganizarla y lograr nuestro acople estructural con el medio. Es así como se mantiene la vida. Se mantiene la vida conservando la organización y a la vez adaptando esa estructura al nicho vital de cada ser. Es en este proceso, tanto el ser como el nicho vital van cambiando en una retroalimentación permanente. Ambos son procesos de adaptación y comunicación que son de orden cognitivo. Todos los seres vivos nos mantenemos vivos gracias a los procesos de cognición. Por eso aterrizo ya y termino diciendo que definimos la pedagogía como un proceso que promueve el fluir de la autopoiesis de los seres humanos. Y en ese sentido, lo que promovemos es el aprendizaje, no la enseñanza, cuyos valores están centrados en el control y en el autoritarismo, mientras que promover el aprendizaje, dar énfasis al aprendizaje, procura la participación de los actores y la construcción de nuestros propios aprendizajes como seres autoapoyéticos que somos. Muchas gracias. Muito obrigada aos três por por estes olhares tão diferenciados e tão localizados num pensamento próprio, que é o pensamento de cada um dos nossos convidados, relativamente à questão que nos foi aqui colocada. Eu não sei se o Rui quer fazer alguma... Antes de passarmos à ronda 2, não sei onde é que está o Rui não o vejo, o Rui está ali. Não sei se o Rui quer fazer alguma intervenção antes de pensarmos como formar para estas questões e para este futuro que nos imaginamos e onde afinal, ouvindo também aquilo que diriam e as continuidades e as coerências que foram sendo colocadas nas vossas vozes, colegas, continuidades no tempo, nas disciplinas, nas agendas, nas várias agendas, no fundo também está aqui muito em causa a forma como o outro e as suas histórias estão presentes nas várias formas como vamos pensando o mundo, como vamos compreendendo o que é o real, o que somos nós, o que são a nossa compreensão da própria verdade, como é que o outro e como é que as suas vozes e como é que somos capazes de nos interpelar apareceu aqui, a professora Cruz falou nas fronteiras e nas ciências de fronteira, como é que somos capazes também de nos deixarmos mover por estes outros e os fazer entrar na nossa forma de ver. Eu penso que isso é uma questão muito importante, que quando pensamos a questões como aqui nos trazem a sustentabilidade, a diversidade, é mais do que estes conceitos que aparecem aqui, mas como é que os colocamos numa ecologia que é construída em múltiplas intersubjetividades, enfim, não sei, estou pensando aqui nisso. Rui, o que é que... Eu sem qualquer pretensão de síntese, não é isso que se pretende, e antes de passarmos à segunda... Para avançar para a segunda ronda. Gostava de destacar 3, 4 ideias que aqui foram apresentadas pelos nossos 3 distintos convidados, sendo que não é fácil sintetizá-las, embora sejam algumas delas e vão ao encontro daquilo que tem sido a discussão no âmbito do projeto TEDx, onde tenho estado envolvido particularmente e noutros contextos e cenários. A primeira tem a ver com uma ideia da professora Carlinda Leite, que tem a ver com a ideia-chave que me pareceu com que termina. É necessária uma competência para uma intervenção, gostei muito da expressão, positivamente comprometida, é uma expressão que tem sido usada já e cada vez mais usada, e que ela aqui nos trouxe, baseando todo essa ideia no facto de não partirmos do zero e dos professores terem, na sua profissionalidade,
de sair do saber disciplinar e de ir além desse saber disciplinar que tem sido uma das funções da instrução. Depois, o professor Carlos Alberto, obviamente, traz-nos, centrando na agenda das Nações Unidas e nos seus vários pilares e metas, várias ideias que me parecem cruciais, nomeadamente, e isto para a discussão até, e para quem quer depois participar, quer por escrito, quer oral, que há que defender essencialmente os direitos humanos como direitos cívicos, nomeadamente uma cultura de paz, como disse, para a diversidade cultural, embora nos diga e nos refira algo que é importante e que a mim me diz muito, que é esta agenda é muito ambiciosa e é, de facto, se calhar, como aqui está escrito pela Lucinda Bento, alguma utopia. Está aqui escrito num dos últimos posts do bate-papo. E, portanto, é um desafio que aqui nos deixa. A professora Cruz Prado Rojas traz também um conjunto de ideias fundamentadas, obviamente, nas mudanças de paradigmas que são necessárias, nomeadamente do dominante, do tecnicista, determinista, para um conjunto de ideias. Qualquer mudança requer uma reelaboração profunda dos nossos modelos mentais, dos nossos modelos de pensar. E, de facto, essa mudança está a acontecer, provavelmente pontualmente, mas ela destaca algumas ideias, entre as quais eu registrei uma visão ecológica e sistémica do universo, não se busca a verdade absoluta, a Terra é toda ela um sistema vivo, os seres vivos são vivos porque têm cognição e por aí adiante, que são bons modos para discussão. Muito obrigado. Passemos à segunda ronda, Helena. A segunda ronda, a questão que foi lançada como mote foi como formar para a educação para a sustentabilidade, incluindo as questões da diversidade linguística e cultural. Começamos pelo colega Carlos Alberto. O que lhe parece? Pode ligar o som. Ok. Agora estou tendo problema. Bom, então, yo me distraje un minuto leyendo el chat. ¿Empezamos la segunda ronda o es un comentario genérico? Nós estivemos aqui a discutir também com a organização que provavelmente poderemos fazer uma discussão mais sólida no final, mais sólida também porque mais tranquila em termos de tempo. Ótimo, ótimo. Porque a pressa e a rapidez impedem muitas vezes que a discussão possa ser feita. Então, se vamos atomizá-la segundo a segundo, talvez se concordassem, e seguindo a proposta da própria organização, estou a ver a professora Canina também dizer que sim, se concordassem, a professora Cruz também, faríamos no final uma discussão mais tranquila e em que pudéssemos mais integrar as diferentes componentes, porque no fundo estas rondas são apenas formas que encontramos de poder ir avançando no pensamento, mas está tudo muito articulado, não é? Tudo bom, tudo bom. Concorda? Então fica assim. Concordo. Então, desculpe, pero a segunda apresentação que eu farei, vou enfocar especialmente na América Latina, porque há toda uma tradição muito importante em la construção da educação post-colonial. Y esto tiene que ver con una observación muy simple. La postcolonialidad en América Latina llega con el liberalismo. Curiosidad, llega con el liberalismo. Y si ustedes ven el trabajo feito en Argentina, en Uruguay, en Chile y, por supuesto, en Costa Rica, los 4 países que inician el proceso de lanzamiento de un sistema público de educación, todo esto está basado en un modelo liberal y especialmente con Sarmiento, un personaje fantástico, controvertible,
que odiaba a los españoles. Entonces, a él le gustaba de los franceses y de los americanos. Entonces, Sarmiento trouxe essa questão alla discussione, foi fantástico. Però então, para não ocupar muito tempo, o século XIX foi fundamental para criar um modelo liberal do Estado-nação. Não vou falar de como se construye, mas um elemento central na construção do Estado-nação é a construção de um sistema de educação pública. Y este sistema de educación pública tiene como principal actividad la construcción de un ciudadano. Y que el ciudadano en América Latina en el siglo XIX, frente al poder de los gobiernos conservadores, en la educación pública se lo afirma como un sujeto absolutamente autónomo, que tem capacidade de decisão independente das forças do poder que existem na sociedade. Então, há uma transição brutal do século XIX ao século XX, porque no século XX, luego que a educação pública ha sido estabelecida, comienza a crítica a los gobiernos conservadores, que eran básicamente os dueños da terra. A América Latina era básicamente un continente de producción agropecuaria. Ahora bien, comienza entonces, en esa lucha, está muy bien marcada por lo que fue la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, que marca toda la discusión en América Latina sobre el futuro de la educación, especialmente la educación universitaria. Y ten presente una cuestión importante. Lo voy a decir con mucho respeto a la colonización portuguesa, mas la colonización portuguesa jamás intentó crear universidades. En Brasil, las universidades comienzan allá por 1930, cuando en América Latina las universidades comienzan 50 o 70 años luego de la colonización, incluyendo en lugares como Santo Domingo, que fue la primera isla descubierta por los españoles, se creó una universidad que ahora tiene más edad que mi propia universidad. Nosotros aquí tenemos 200 años, la Universidad de Santo Domingo tiene 500, la Universidad de Córdoba tiene más de 500, es decir, tiene un poquito menos de 500. Es decir, el modelo de colonización española tenía en la educación superior, especialmente de Derecho y Teología, un grande elemento central de comunicación. Llegamos entonces al século XX. Y el século XX pasan cosas muy buenas y pasan cosas muy horribles. Y más. Entonces, para sintetizar, ¿qué es lo bueno que pasa en el século XX? Bueno, primero, la feminización de la matrícula. Escuela primaria, secundaria, universidades. Es decir, finalmente a mujer se le da un lugar en el espacio público. Y comienza una contradicción muy profunda que continúa hasta ahora sobre cuál es el papel de la mujer en el espacio público. Por lo tanto, se dice, la mujer es muy buena porque tiene hijos, tiene cariño, etc. Entonces puede ser docente. Y ahí viene la crítica de Freire, maestra sí, tía no. Es decir, un verdadero docente es mucho más que ya simplemente querer adorar a sus estudiantes. Así como un buen padre mae no es suficiente que los ame, también tiene que crear criterios de construcción de la civilidad. Outro elemento... Carlos Alberto, é um prazer enorme ouvi-lo, mas eu preciso de controlar o tempo. Termino Peço aquí. desculpa. Termino aquí. Solo diré una cuestión más para el século XXI. El século XXI en América Latina, en Europa, en África, etc., es un século de las contradicciones que están en la democracia y en el capitalismo y en el encuentro y desencuentro de los dos espacios. Por lo tanto,
el tema de la sustentabilidad es un tema de manipulación ideológica, así tanto como un tema de concientización. Y si uno en la educación no es capaz de entender cómo la manipulación hace la discusión sobre la sustentabilidad un elemento sumamente crítico, entonces no estamos haciendo un modelo de teoría y práctica de conciencia crítica. Obrigada. Professora Cruz Prado, quer reagir nestes tempos de manipulação? Como formar? Podia, tem o som. Estaba abriendo el micrófono, gracias. Bueno, reaccionar no tanto, quiero más bien continuar un poco el hilo conductor que traía. Y en ese sentido me gustaría pensar, para entrar al tema de sustentabilidad y educación propiamente, afirmar, como lo afirmó Ilya Prigogine, que estamos en un punto crucial de la historia. De alguna manera estamos pasando de una concepción moderna, donde todo está predeterminado, fijo y lineal, a otras formas más abiertas, más flexibles, más holísticas, más ecológicas, que realmente exigen una transformación de nuestras percepciones y de nuestros valores. Todos estos cambios requieren también cambiar las bases epistemológicas de las propuestas pedagógicas que nosotros tenemos y de nuestras prácticas educativas, y en las cuales se sustenta todavía, por lo menos no en todas partes, se sustenta el pensamiento colonial moderno y requiere nuevas claves interpretativas desde otras miradas. Como dije anteriormente, los nuevos descubrimientos, los descubrimientos de la ciencia de frontera nos han permitido pasar a una visión holística y ecológica. Estos nuevos conceptos nos invitan a reflexionar la realidad a partir de nuevas fundamentaciones, dentro de las cuales cabe resaltar, por ejemplo, la noción diferente de la idea de desarrollo y de la idea de sustentabilidad y la idea de holismo, que a veces creemos que el holismo es la misma complejidad y son cosas diferentes. Frente a esta lógica racionalista, Leonardo Boff, por ejemplo, nos invita a pensar que tenemos que significar el mundo de una manera diferente, cambiar nuestros modos de ser, de sentir, de pensar, de valorar, de actuar, de rezar. Eso necesariamente nos conlleva a cambiar las redes conversacionales que tenemos y por ende los valores y por ende nuestras culturas. Y nuevos comportamientos, obviamente, que los vamos asumiendo un número cada vez mayor de personas, de comunidades. Y frente a esta, digamos, a esta lógica racionalista que niega lo sagrado y que niega la subjetividad, y en nombre del desarrollo y del progreso ha saqueado la naturaleza y ha matado la vida. Esta nueva propuesta se caracteriza por la promoción de una lógica relacional, autoorganizacional, que lleve al ser humano a redescubrir el lugar que le corresponde dentro del conjunto armonioso del universo. Abandonar esas ideas que nos precedieron hasta el momento y nuestro accionar hasta el momento significa por lo mismo posesionarse de espacios inéditos, ese es el problema, que requieren de nuevas respuestas en todos los órdenes, político, económico, cultural, educativo. Las propuestas que a nosotros nos interesan, por ejemplo, en ecopedagogía, son las directamente relacionadas con la sustentabilidad y la formación de una ciudadanía planetaria, no global. Para mí lo global está mucho más relacionado con la globalización y la planetariedad tiene mucho más raíces en la Tierra y en la Tierra como ser vivo. Repensar entonces la educación, podemos plantear como lo plantea Edgar Morin, requiere de no de una reforma programática, sino de un cambio paradigmático. No seguir con las desvirtuadas y permanentes reformas
metodológicas, programáticas, más contenidos, menos contenido, que no cambian nada. Esto nos obliga a pensar en un cambio profundo, un cambio de nuestra visión del mundo, de nuestra relación en el mundo. Y nos tiene que plantear ver el mundo con nuevas categorías de interpretación. La ciudadanía ambiental, la cultura de la sostenibilidad serán necesariamente el resultado de un quehacer pedagógico que debe lograr el aprendizaje desde la vida. Pero ningún proceso educativo puede desatenderse de lo pedagógico entendido como promoción del aprendizaje. Promover significa facilitar, acompañar, problematizar, relacionar, reconocer, involucrar, comunicar, expresarse. Y todo eso implica esa creación de redes conversacionales. En ese sentido, visualizamos 5 implicaciones importantes que nos permitirían ir pensando en este cambio. Y nada más las voy a mencionar para no pasarme los 5 minutos. La necesidad de abrir nuevos caminos, ser protagonistas de nuevas formas culturales, la necesidad de abrirse a la comprensión de la naturaleza, pero como parte de la naturaleza, sintiéndose naturaleza. No como desde afuera, sino desde adentro. Necesitamos nuevos tipos de diálogos, una reforma educativa no programática, sino paradigmática. La educación como un proceso vivo, dinámico. Para eso deberíamos de rediseñar todo el sistema, creando herramientas diferentes y nuevas. El problema es que ni siquiera a veces tenemos los conceptos capaces de expresar estas nuevas concepciones, estos nuevos aportes de la ciencia, de la epistemología. No tenemos capaces ni de pronunciarlos, ni tenemos los conceptos, mucho menos tenemos las herramientas, las metodologías necesarias para poder hacer eso. Muchas Obrigada. Obrigada, professora Cruz Prado. A professora Carlinda, para concluir esta ronda, que enfoque daria a esta questão que foi colocada? Como formar para estes desafios? E vou voltar a repetir a pergunta que nos foi feita para recordar a quem nos está, como formar para a educação, para a sustentabilidade, incluindo as questões da diversidade linguística e cultural. E a professora Cruz Prado acabou de frisar esta ideia de que não é suficiente um conteúdo, mais conteúdos, o que é importante é mudar, na minha interpretação do que a professora Cruz Prado disse, mudar mentalidades, escolher outras formas de vida. E, de facto, eu quando vi esta pergunta, quando li, eu própria me lembrei de uma publicação da Unesco dos anos 2014, quando se afirmava que se quer uma educação para o desenvolvimento sustentável que seja de facto efetiva, é importante que as instituições educacionais integrem a sustentabilidade em todos os aspectos de vida da instituição. E eu devo dizer que estou completamente de acordo, tal como estou completamente de acordo, porque associo as mesmas ideias ao que a professora Cruz Prado acabou de dizer. De facto, há estudos que têm mostrado que os estudantes aprendem não só pelos conteúdos que lhes são ensinados, mas também e muito pelos ambientes que lhes são proporcionados. Portanto, até também tomando de empréstimo uma ideia que o professor Carlos Alberto Torres há pouco dizia, que a educação escolar é importante, mas não é suficiente, eu diria que os conteúdos são importantes, mas não são suficientes e, portanto, neste caso, como formar para, é preciso que todo o ambiente, a cultura organizacional, crie formas de participação dos estudantes, futuros profissionais, em pensar em currículo escolar e viver em situações de comprometimento, e volto a repetir, com a sustentabilidade
que de facto acabam por favorecer um ambiente e uma socialização profissional muito importante para os futuros educadores e professores. Aqui associam-se muitas ideias, mas nomeadamente aquela ideia do novo que é tão repetida entre nós, de trazer a profissão para dentro da formação. Eu diria, trazer as questões da sustentabilidade para dentro da formação e para dentro da cultura organizacional da instituição, se queremos formar para a educação, para a sustentabilidade, incluindo as questões da diversidade linguística e cultural. Portanto, de facto, esta cultura organizacional, este ambiente de formação favorece, tem condições para favorecer o desenvolvimento de competências em que, através das vivências que lhes são proporcionadas, os estudantes vivam situações de cidadãos ativos e críticos e capazes de participarem na construção de um futuro que é conduzido para a sustentabilidade. Portanto, já há uns anos atrás, quando no âmbito dos estudos curriculares nos referíamos ao papel de educadores e professores no currículo, afirmávamos não apenas como difusores de um conhecimento acumulável, mas também como agentes ativos na produção de novos conhecimentos, de novas concepções. Hoje, não abandonando esta ideia, cada vez mais lhe associo questões da vida e do mundo e do que é proposto quando nos referimos a uma prática transformadora. A Ana Isabel Andrade, na apresentação do projeto TEDx, falou desta prática transformadora, deste movimento da pedagogia transformadora, e cada vez mais considero que, se queremos desenvolver competências em educadores e professores para a participação ativa para um futuro sustentável, temos de nos apoiar nesta orientação pedagógica e curricular. Neste sentido, eu continuo a considerar que são importantes processos de formação em que a aprendizagem é orientada para a ação, isto é, em que é criado um ambiente de aprendizagem que é associado a processos reflexivos, que se baseiam nos conhecimentos que também são importantes, mas que essa reflexão apoia o desenvolvimento de competências e o esclarecimento de valores, de uma cidadania esclarecida, crítica e participativa. E neste conceito de participativo e de comprometimento está sempre a intervenção. Se me focar na segunda pergunta que foi feita, e não sei se ainda estou dentro do meu tempo, por favor, dos conteúdos a abordar na formação, eu poderia dizer, de uma forma muito sintética, todos os conteúdos que fazem parte da vida e que são necessários para compreender o que nela ocorre e para aprender a nela e intervir. O Carlos Alberto Torres começou por lembrar-nos Paulo Freire, e de facto nós temos nos lembrado de Paulo Freire quando, naquele movimento de desescolarização, ele defendia não, ou seja, sim à escola, desde que ela seja cognoscente e não seja esta educação bancária apenas focada na transmissão de conhecimentos. E essas ideias, que não são novas, ganham agora um sentido muito representativo quando falamos numa aprendizagem transformativa e transgressiva. Portanto, a aprendizagem em linha com esta pedagogia transformativa e para a educação para o desenvolvimento sustentável, desafia os alunos, e neste caso os futuros profissionais, a enfrentarem a complexidade, a enfrentarem a incerteza em torno dos desafios sociais, económicos, ecológicos que têm atravessado as várias intervenções. Portanto, para terminar a resposta a esta pergunta, eu diria que formar para a educação para a sustentabilidade há que recorrer situações que tenham como foco a aprendizagem dos alunos em linha com questões sociais,
o social tem de estar, o social, a vida, o mundo, os problemas, e não só os problemas, é o avançar, é o identificar, é o observar para identificar situações e, portanto, para prevenir. A existência de um clima de trabalho onde as situações do cotidiano ou do meio são analisadas, identificadas, analisadas, debatidas e servem de ponto de partida para a planificação de intervenções. A existência de um clima de aprendizagem onde não apenas é pedido aos alunos para tomarem decisões e justifiquem, como isso faz parte do próprio clima e, portanto, onde isto acontece no cotidiano. Por outro lado, e voltando, os conhecimentos não são tudo, mas são importantes, portanto, tem estratégias em que os alunos, os estudantes, futuros educadores e professores, acedam a fontes de informação em vez de apenas lhes serem transmitidos conhecimentos. Isto é uma prática, o ensino-aprendizagem com investigação é uma estratégia que nós no ensino superior não podemos abandonar, tal como depois não pode ser abandonada no ensino não superior. E o recurso a situações em que os alunos individualmente, mas também coletivamente, se pensam e assumem como agentes de intervenção para promoverem as positivas transformações. Em síntese, o que eu estou a referir é a importância de criar ambientes de aprendizagem em que os estudantes usem o seu poder de agência. O uso deste poder de agência vai permitir desenvolver competências para que os futuros educadores e professores também façam dos seus alunos agentes do poder de decisão. E, portanto, e reconhecerem-se, isto aliás está no âmbito da Agenda 2030, quando tem realizado esta crença de que todos nós, e portanto também os alunos, têm a capacidade e vontade de influenciar positivamente as suas próprias vidas e o mundo em redor. Aliás, e para terminar mesmo, em Portugal, o documento relativo ao perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória constitui, na minha ótica, uma boa base para se mobilizarem valores e competências que permitam aos alunos, neste caso do ensino não superior, tomarem decisões livres, mas informadas sobre questões sociais e éticas e realizarem uma participativa, cívica, consciente e responsável. Desculpem se passei um bocadinho... Não, professora Carolina, muito obrigada, até porque nos facilitou imenso o trabalho. A terceira ronda pensou que vai ser muito mais rápida, vamos conseguir estar no tempo, na medida em que agora, evidentemente, que a questão que se coloca muito claramente depois das suas palavras é mesmo esta: em que formadores é estes, o que é que se espera de nós? Quando eu digo nós aqui, são os formadores de pessoas que aqui estamos, no qual eu me incluo, e muitos outros. Não é que formador, mais que formador, que ambientes de formação, porque como referiu, tem a ver com toda a vivência, tem a ver com todo o ambiente em que esta formação é feita, do qual os formadores são evidentemente uma peça central, mas não única. Portanto, que formadores são estes capazes de formar para estas práticas transformativas da escola? E, portanto, agora é um grande repto que se lança às instituições de formação e, portanto, eu passo a palavra ao Rui, mas depois ainda iniciamos a terceira ronda. Eu creio que construímos aqui uma base de pontos de vista e de posicionamentos que nos vão permitir agora, em 2, 3 minutos, poder concluir sobre que reptos são lançados às instituições de formação no âmbito desta missão. E eu pedia-vos, de facto, depois aos nossos 3 convidados que possam muito rapidamente concluir, para darmos a palavra às múltiplos intervenientes que estão aqui a colocar também perguntas. Eu coloquei as nossas perguntas depois para facilitar também a discussão. Rui, quer dizer qualquer coisa antes de passarmos? Só para fazer a ponte, rápido. Para fazer a ponte. Com distintas linguagens, mas coincidindo numa ideia, se me é permitido, que me é cara, penso que nos é cara a quase todos, as competências da educação para a sustentabilidade, que aqui foram destacadas, são, pelo Carlos Torres, uma consciência crítica. A Cruz Prado
fala numa cidadania planetária com um câmbio paradigmático, uma mudança paradigmática com 5 mudanças. Ela fala nelas e que não passem só por mudança de conteúdos, que a professora Carlinda Leite reforçou, e a professora Carlinda Leite, em síntese, também destacou uns ambientes de aprendizagem que deem poder de agência aos alunos para a mudança, e essa mudança deve levar a uma cidadania crítica, esclarecida e participativa. Então, fazendo a ponte, então, e que perfil devem ter estes formadores para esta mudança? Exato, e entramos na terceira ronda e vamos começar agora a professora Cruz Prado. Quem são estes formadores? Pedir-lhe em 2, 3 minutos, por favor, para podermos ter algum tempo de discussão. Bueno, insisto que lo fundamental para los profesores y profesoras tiene que ser ese cambio del modelo mental, ese cambio de ser, de sentir, de pensar. Voy a omitir todo lo demás que yo tenía aquí anotado entonces, para que hemos encontrado que en muchos sistemas y proyectos educativos la pedagogía brilla por la ausencia, tanto en la educación sistemática como en la educación popular. Los hechos y resultados testimonian que la pedagogía está ausente, es una realidad y privilegia la didáctica, desconociendo el papel sustantivo que debe jugar el aprendizaje como quehacer cotidiano. Y desde ahí, eso es lo que quisiera aportar. Realmente lo pedagógico debe posesionarse desde lo cotidiano. Es ahí donde adquiere sentido el aprendizaje. Para esa toma de conciencia ecológica, espiritual, cósmica, es la primera clave de nuestro accionar humano, que se asiente en nuestra cotidianidad. Voy a plantear algunos elementos como pistas, nada más en general, que proponemos para ese cambio. Caminar con sentido, encontrarle sentido a todo lo que estamos haciendo, aunque nuestras academias sean sin sentido en muchos casos, pero nosotros sí encontrarle el sentido a nuestro quehacer pedagógico. Caminar en actitud de aprendizaje. Caminar en diálogo con el entorno. Caminar con la intuición como prioridad y no solo con la racionalidad. Caminar recreando el mundo. Caminar evaluando y caminar produciendo. Y termino con un pensamiento de Humberto Maturana que dice: la calidad de la educación es el resultado de la coinspiración, no del sometimiento a la exigencia académica. Mucho se dice de que la universidad es un centro de excelencia, pero donde los académicos hacen papers para ganar puntos, para que les suban el salario, y se pierde la calidad y se pierde el sentido que tenemos como pedagogos. Él piensa que es un error plantearse una universidad en esos términos. La calidad del quehacer universitario como centro de formación es la acción y la reflexión con conciencia social y ecológica de la ciudadanía de un país. Debe resultar de la seriedad con que los miembros realizan en sus conversaciones, en sus redes conversacionales universitarias cotidianas, los propósitos que los inspiran, que los comprometen. La universidad desaparece como tal cuando deja de cumplir esa labor que debe ser una labor generadora de capacidad de reflexión, de pensamiento y por lo tanto de conciencia y responsabilidad social y ecológica. Gracias. Obrigada, professor Cruz Prado, por nos lembrarmos desta universidade em que queremos estar e que queremos fazer. Penso que agora é Carlinda. Sim. Bem, eu vou responder ao que perfil devem ter os formadores de educadores e professores, mas antes disso vou dizer a tese em que me
em que me apoio e que até vou tomar agora de empréstimo do Biesta, o Gert Biesta, num artigo publicado recentemente, em 2021, e ele afirmava, defende a ideia de que a universidade deve ensinar, não é? E, portanto, ele defende que alerta para que a educação não é simplesmente, aliás, a formação, não é simplesmente dar aos alunos o que eles desejam, mas sim proporcionar-lhes situações para que pensem o que deve ser feito para se viver bem, junto com os outros, em um planeta que tem capacidades limitadas. Portanto, eu interpreto esta proposta do Biesta não como uma prescrição, mas como a criação de um ambiente que permita pensar, não é? Se aquilo que queremos é o que é, de facto, mais adequado para viver neste mundo. Portanto, e de facto, associando esta ideia, esta tese, algumas ideias que nós nos anos 80, quando abordávamos as possibilidades da educação escolar, responder positivamente à multiculturalidade e experiências de vida distintas dos alunos com quem se trabalhava, apontávamos a importância de, nas práticas curriculares, nas práticas pedagógicas, se recorrer, ter como ponto de partida, as pessoas terem como ponto de partida as experiências de vida de cada criança, de cada jovem, mas para proporcionar que adquirissem, fizessem outras aprendizagens socialmente reconhecidas e necessárias. Esta ideia de que, para algumas das crianças e alguns dos jovens, aquilo que se aprende é, se a escola lhes retirar isto, eles não têm a oportunidade de emergir do seu ponto de partida. O que defendíamos, e continuo a defender, é que o capital cultural e o que é familiar a cada criança e jovem constituísse um ponto de partida, mas que não amarrasse para sempre essas crianças e jovens, isto é, não fosse impeditivo de terem outros pontos de chegada. É a ideia de que a educação implica mudar, melhorar. Pronto. E, aliás, defendíamos nesta ideia o conceito de bilinguismo cultural, que pressupõe que as práticas curriculares e pedagógicas criam situações em que cada um se reconhece e também fica a conhecer os seus saberes de origem, mas para se predispor a reconhecer e obter outros conhecimentos e outras formas de pensar que são socialmente valorizadas. Aliás, é neste sentido que eu interpreto aquele pilar da educação para o século XXI, proposto para a Unesco, do aprender a viver juntos e a viver com todos. E, portanto, aliás, é também quando eu ouvi na primeira parte desta tarde a apresentação do projeto TEDS, e nomeadamente quando é dito que dotar os educadores europeus com conhecimentos e ferramentas de última geração, não é? A fim de promover a educação para a sustentabilidade, eu interpreto-os neste sentido. Bem, portanto, como eu espero que esteja a ser claro nesta minha intervenção, a questão da participação e o entendimento que dela faço é essencial para que a educação escolar cumpra a sua função de contribuir para uma sociedade mais esclarecida, mais sustentável e socialmente mais justa. Aliás, é neste sentido que enquadro nas teorias de resistência e, aliás, num conceito que aí no bate-papo esteve em oposição, que até é muito interessante, que é tornar as disciplinas mais indisciplinadas. E a que eu adero, mas que não colheu o agrado de todos os que participam, porque também a interpreto neste sentido, é de quebrar fronteiras, de permitir um melhor esclarecimento das situações que atravessam os nossos cotidianos e as situações do mundo, não é? Portanto, é nesta linha que também considero, e para me aproximar da resposta à pergunta que perfil, que a formação
deve criar situações que permitam aos futuros educadores e professores serem co-construtores, e volto a repetir, co-construtores do currículo escolar, do procedimento de desenvolvimento do currículo, dos projetos curriculares de formação, usando, e também volto a repetir, este poder de decisão, este poder de agência, não é? E, portanto, não apenas para cumprirem o que lhes é encomendado, quando na lógica de propor um currículo à prova do professor para que ele não é tão detalhado que ele não intervenha, é ao contrário, propor um currículo que permita esta poder de agência dos professores na sua intervenção profissional. Portanto, respondendo à pergunta que perfil devem ter os formadores de professores, de educadores e professores, eu se associar com os argumentos que usei para a primeira e a segunda intervenção, pessoas que optam por realizar os seus processos de formação com a investigação sobre situações de vida e do mundo, e não apenas pela apresentação de conhecimentos que são produzidos pela investigação por outros conduzida. Não é? O que não quer dizer que nesta investigação os estudantes, futuros educadores e professores, não tenham de recorrer a fontes de informação diversificadas e muitas vezes até fora da fronteira de um único campo disciplinar, e portanto é que adiro a esta ideia das disciplinas indisciplinadas, para permitirem de facto encontrar resposta para os problemas que que identificaram e sobre os quais é exigida uma intervenção. Portanto, têm de ser os formadores de professores, têm de ter eles próprios um perfil que se ajuste à criação de condições que permitam também aos estudantes, futuros educadores e professores, também terem esse perfil, de desenvolverem uma visão integrada dos principais problemas e desafios, tendo em consideração sempre estas dimensões sociais, ecológicas, económicas e culturais, e na perspectiva de princípios e valores de desenvolvimento sustentável, refletir e identificar sobre os desafios que a promoção para a sustentabilidade coloca, compreender, de facto, os modos como a diversidade cultural, o professor Carlos Alberto Torres, logo na primeira intervenção, referiu-se a isto, a igualdade de género, a proteção ambiental, a justiça social, são elementos integrantes da educação e da sustentabilidade e têm de fazer, e fazem parte dos processos educacionais. Estimular a prática, quer dizer, eu até dizia mais do que estimular, é praticar uma pedagogia transformativa que é orientada para a ação e que envolve os estudantes em processos de pensamento e de participação no contexto das comunidades locais e na vida. E recorrer a situações sem ser alguém que se identifique como agente de mudança. A professora Cruz Prado tem dito isto de uma forma muito clara para mim, como agente de mudança para, de facto, também eu próprio ser agente de mudança e participar em grupos que encaminhem a escola na direção do desenvolvimento sustentável. Em síntese, obrigada. Em síntese, são o desenvolvimento de competências transversais e de aprendizagem relacionadas, não estou a dizer nada de novo, relacionadas com o discurso da sustentabilidade. Obrigada, professora Carlinda. Professor Carlos Alberto Torres, quer concluir em 2 minutos para darmos algum tempo de discussão? Tudo bom. Como fazer a formação de professores para ensinar a alfabetização ambiental? Or environmental literacy. Respeito pelos conhecimentos e experiências dos alunos. Do ponto de vista freiriano, este é o ponto de partida de qualquer compromisso acadêmico sério. Respeito pelos clássicos devidamente deconstruídos. Se o ensino e pesquisa são um processo interminável de deliberação e análise,
os clássicos de teoria social e de pedagogia não podem ser ignorados ou deixados de lado. Énfases do dados, sem fetiche pelo uso do dado para documentar todo e qualquer aspecto do nosso ensino, pesquisa ou currículo, a utilização adequada dos dados é importante em nosso ensino. Métodos sonoros de investigação. A atividade em sala de aula deve ser baseada em uma infinidade de estratégias, ligando métodos sonoros de investigação com uma dose saudável de ceticismo analítico. Análise relacional. Hemos falado de esto en todas las presentaciones. Estamos constantemente conectados aos domínios econômicos, políticos e culturais e à esfera de praxis e conhecimento, a questões de etnia, raça, gênero, sexualidade, classe e muitas outras variáveis do análisis. Respeito por contradições e tensões, não tanto o conflito quanto o conceito, o consenso como conceito, mas os dois, consenso e conflito, se desdobram constantemente em nossas salas de aula. Nosso ensino também deve abordar as conexões entre teoria, praxis e transformações. E aqui vem uma questão muito importante, os problemas morais. Como dijo Alvin Goldner em seu discurso presidencial na reunião anual da Sociedade para o Estudo de Problemas Sociais em 1961, se hoje nos preocupamos exclusivamente com a proficiência técnica de nossos alunos e receitamos toda a responsabilidade por seu senso moral ou falta dele, podemos um dia ser obrigados a aceitar a responsabilidade por haver treinado uma geração disposta a servir em um futuro Auschwitz. É certo que a ciência sempre tem potencialidades construtivas y destructivas. No se sigue que debemos encorajar a nuestros alumnos que estar alheios a la diferencia. Eso también nos perjudica en ningún grado las normas indispensables de objetividad científica. Finalmente, gustaría de validar una de las formas más antiguas de ensino, contar historias. Al contar historias quiero decir contar viñetas e historias de propia vida y de vida de otras personas. Esta é uma das mais antigas pedagogias do mundo, praticada pelos idosos em muitas comunidades e certamente o tipo de amor pedagógico, ou paideia, que podemos ser experimentados quando éramos crianças, ouvindo histórias familiares ou histórias mundiais de nossos pais, mães, avós. Trazer a contratação de histórias para nossas aulas de ensino e aprendizagem é validar o ditado feminista da experiência vivida de indivíduos e comunidades, outra fonte de conhecimento extraordinariamente importante. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada a todos os três por este momento que... Rui, quer dizer alguma coisa que Gostava, antes de passarmos a palavra e comentários e perguntas que queiram fazer, destacar alguns conceitos, agora mais do que falar. Comentários é importante, sim, não sei porque tem que ser sempre perguntas e respostas, sim, porque não comentários, reflexões. Conceitos que destaco, para além do de fronteira que a Helena já escreveu. Isso é importante. Que eu também tinha aqui, o conceito de transversalidade, o conceito de paideia, de conexões com sentido, de semiótica relacional e de novos formadores. E acho que o desafio para a discussão deve passar por aí. Como é que, até porque alguns dos comentários, presumo, de professores, alguns que estão no terreno, dizem-nos isso, que já o fazem, por exemplo, no âmbito de uma área que em Portugal existe, que são os domínios de autonomia curricular, onde se procura essa transversalidade, essa articulação. Será que tem sido conseguida? Será que na cidadania e desenvolvimento, como área que pode ser gerida no primeiro ciclo e no secundário pelos professores e no segundo e terceiro ciclo do ensino básico, com 1 hora no currículo, será que as questões da sustentabilidade são trabalhadas? Como é que são trabalhadas? Com que formadores? São questões que me parecem cruciais para trazer aqui para o debate.
E muito obrigado pelas 3 intervenções nas 3 rondas, que foram de uma riqueza enorme, quase que não me chegava a um caderno de folhas com letra grande para apontar. Eu desisti. Porque a certa altura já não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir então algum debate. Eu sei que vamos ultrapassar um pouco o tempo, mas também não há, o programa acaba aqui, portanto eu penso que estamos aqui mais uns 10, 15 minutos, se a coordenação do evento permite. E como diria o Rui, não tem que ser necessariamente... Obrigada, Mónica. Não tem que ser necessariamente questões, como eu diria, podem ser comentários, porque também muitos comentários estão no bate-papo, não é? Comentários que articulam com outros projetos, que articulam com outras práticas, que articulam com sentimentos de ação profissional e com reconhecimentos de ação profissional em algumas coisas que são ditas, o que é interessante porque estabelecem pontos entre os discursos que estamos aqui a ter e as práticas que professores e formadores sentem como reconhecíveis naquilo que é aqui dito e, portanto, estabelecem-se também aqui continuidades entre níveis de ação e de intervenção, que também são muito no tempo. Eu, a certa altura, desisti de escrever e comecei a tomar nota de datas, e foram ditas do século XIX, agora no final pelo Carlos Torres, 1961, Carlinda falou nos anos 80, falou o pós-25 de Abril. É interessante estes fluxos, é interessante estes fluxos e como é que estes discursos e estas práticas se constroem nestes fluxos. Ao mesmo tempo, fui sentindo uma sensação um pouquinho menos estimulante, confesso, que comecei logo com a Carlinda quando ela disse: estamos a falar de educação intercultural em novos ambientes em que se colocam outros desafios e outras problemáticas no âmbito do desenvolvimento das sociedades. Senti um pouquinho, pergunto-me às vezes, senti um pouco a ideia de que continuamos a falar das mesmas coisas, e que há aqui alguma disrupção, aparece aqui como a indisciplina das disciplinas e as revoluções controladas, a ideia de que há alguma disrupção que se torna a certa altura necessária. Enfim, não sei. Deixo isto aqui como eu me fui sentindo também ao longo deste debate, e peço aos colegas, aos cerca de 70 que continuam aqui, que possam também trazer-nos as suas vozes. Está aberto o debate. Agora também oral. Sim, podem usar levantar a mão, sim. Andreia. Exato. E depois a Lucinda também levantou a mão, mas sim, levantou apenas a mão na imagem e não se bem vi, e não com o símbolo. Andreia. Sim, ok, Andreia depois Lucinda, sim. Sim, podem levantar rápido a mão os outros, por favor. Sim, muito rápido, é um comentário mesmo. Antes, parabenizar a coordenação pela organização dessa mesa tão brilhante, né? Dessa mesa redonda brilhante, eu não sei outro adjetivo, né? Que realmente nos coloca a pensar muito e a refletir, né, as nossas próprias reflexões. E nesse momento, assim, eu me sinto ainda mais convencida de que é aquilo que a professora Carlinda trouxe bem no início da primeira fala dela, na primeira rodada, de que a formação, ela, ecoando o professor Nova, né, de que a formação ela precisa ser trazida realmente para a profissão, ou seja, para dentro da escola, né? E ao mesmo tempo que também precisamos tornar ou buscar construir processos escolares mais leves e mais voltados aos compromissos da educação em si e menos aos compromissos sociais, embora eu tenha clareza de que isso também nos dissocia, é claro, né? Mas traz um peso muito grande para os processos educativos, né? Aí eu falo do ponto de vista docente, e eu receio que isso esteja comprometendo um pouco esse trabalho docente. Mas, enfim, então era mais um comentário também porque o tempo todo, durante todas as 3 manifestações, 3 falas, eu fiquei lembrando o tempo todo de
cantor, de um compositor brasileiro, Beto Guedes. Ele tem uma música que diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E eu fico ainda com essa frase poética do Beto Guedes. Obrigada, muito obrigada, estou muito feliz por ter participado desse momento tão rico para mim. Obrigada, Andreia. Lucinda também escreveu aqui a certa altura sobre a cidadania, não foi? A disciplina de... Sim, disse que Lucinda, não foi? concordava. Disse que concordava com a sugestão. Perdão, eu estou um pouco constipada. Eu sou uma pessoa privilegiada nesta matéria porque sou professora de inglês e não tenho que fazer esforço absolutamente nenhum para proporcionar aos alunos ideias ou estratégias ou para os pôr a pensar sobre o mundo onde eles estão, porque todo o currículo da língua é um manancial disso mesmo. Portanto, eu tenho que os pôr a falar em inglês, a escrever em inglês e também a pensar em inglês, a pensar como futuras pessoas que vão ter a responsabilidade de tomar decisões para todos. E, portanto, eu trabalho muito nesta lógica de cidadania, desde as questões da sustentabilidade, da educação para os média, dos direitos humanos, enfim, as questões do trabalho, está tudo lá, é tudo sobre o mundo à nossa volta. É só falar, não interessa sobre o que falamos, interessa falar em inglês, obviamente, mas tudo é matéria para conversar e para escrever. Portanto, é nessa linha que eu acho que sou privilegiada. Mas dou só aulas ao secundário e no secundário nós temos este problema que são as DAC e depois os projetos de cidadania e desenvolvimento. E os professores das ciências, sobretudo, as pessoas não se sentem muito confortáveis nesta questão parece que não são eles cidadãos, não é? Parece que têm que sair fora da sua caixinha confortável, não sei porquê, para abordarem qualquer tipo de tema. Então, geralmente, são os professores de inglês que ficam com a batata quente do projeto. Eu estou a falar da minha escola, não estou a generalizar. Com a batata quente do projeto de Cidadania e Desenvolvimento, ou então o diretor de turma, que acha que tem que sair da sua aula para trabalhar questões de cidadania, que tem que sair do seu currículo e do percurso pedagógico que estava a desenvolver até ali com os alunos para trabalhar as questões de cidadania. E é este engavetamento, que também foi aqui sendo observado nos comentários, que me preocupa, porque a maioria dos professores estão preocupados com uma coisa chamada exame nacional. E não conseguem sair daí. Não conseguem. Portanto, se calhar em termos ministeriais, além da formação, seria importante rever o que é que os alunos têm, temos o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, não é? Porque agora fala-se que isso é que é o importante, nomeadamente também com as aprendizagens essenciais, e esquecer um pouco o peso do currículo, mas a verdade é que as pessoas se calhar precisam mesmo desta formação, de tirar destas teias de aranha e perceberem como é que as suas disciplinas podem trabalhar também estas questões da cidadania. Porque a ciência também é cidadania. E todas as humanidades também o são. O pensamento, o pensar sobre a sociedade, a geografia, sei lá, a história, não é? Tanto que tem. Mas porque é que as biologias desta vida não acham que as questões éticas da natureza, que tanto estudam, das rochas, das plantas, etc., a importância da preservação disso tudo para nós, porque é que isso sai fora da linha deles? Eu tenho sinto-me um bocadinho aborrecida e estou um bocado cansada. E depois queria focar aqui outro aspecto. Os professores não têm muita margem para pensar pedagogia, porque estão dominados por um conjunto de operações administrativas e burocráticas, muitas delas que não lhes competem, e portanto já não estão com paciência para muito mais.
eu continuo, lá está, eu como sou privilegiada, eu poderia ser um dos outros, eu não estou aqui a acusá-los de nada, eu se calhar se estivesse no lugar deles estaria a fazer exatamente a mesma coisa. Mas sim, a formação é necessária e é importante também uma formação no sentido de que todos, não é? Todas as disciplinas são elas também motivos para trabalhar as questões de cidadania, sejam elas quais forem. Obrigada, Lucinda. Maria José. A Maria José tem a mão levantada. E também a Manela Gonçalves. E a Manela Gonçalves, sim. Boa tarde. Boa tarde. Gostava muito, primeiro que tudo, de dar os parabéns pela iniciativa, pela belíssima tarde que estamos a ter, e gostava de pegar num dos temas que o colega Rui Vieira focou, a questão da transversalidade, e de cruzar isto com aquilo que acabou de dizer a Lucinda. Pelo contacto que nós, Centro de Competência, temos com as escolas, eu penso que há muitas escolas em Portugal que não serão como a escola da Lucinda, porque há muita gente de muitas áreas disciplinares que acaba por ter outras preocupações, e estas preocupações, nomeadamente relacionadas com a sustentabilidade, com a cidadania digital, acho que são áreas cada vez, todas elas, mais transversais a todo o saber. Há uma coisa em que de facto é importante pensarmos, é a questão da formatação da educação e da preocupação constante com os exames e com efeito o currículo não pode ser muito diferente daquilo que é enquanto tivermos e formos norteados por esta forma de avaliar. Mas penso que a questão da preocupação e da transversalidade em relação a todas as disciplinas parece-me a mim que é cada vez mais presente pelo contacto que vou tendo com as escolas. Era isto que eu gostaria de partilhar. Obrigada. Obrigada, Zé, por nos trazeres enfim, a tua perspectiva e o teu testemunho também da prática e do Centro de Competências. Sim. Podes baixar a mão, Zé. Okay. Manela. Olá, obrigada, Zé. Olá, boa tarde. Naturalmente, em primeiro lugar, agradecer os contributos muito importantes e muito interessantes que nós tivemos a oportunidade de ouvir e de presenciar hoje nesta tarde. A minha intervenção não é propriamente uma questão, mas vem na continuidade daquilo que o professor Carlos Torres também referiu e que foi aqui de alguma forma também no bate-papo mencionado e que tem a ver com esta ideia de que se está a colocar sobre a educação uma agenda muito ambiciosa que não depende realmente só da educação. E de facto eu concordo com esta ideia e também me parece que, para além destas questões que foram aqui realçadas relativamente aos professores, e há alguns aspectos que de alguma forma limitam a ação do professor e que em muitas situações até o manietam, muito embora em diversos contextos e através de diversas iniciativas muitos consigam de alguma forma ultrapassar um pouco essas fronteiras e de facto desenvolver atividades interdisciplinares. Me parece que nós estamos, enfim, a questão é que a sociedade está numa transformação muito rápida, muito profunda, mas essencialmente muito rápida, de facto, que me parece que a escola enquanto instituição, a escola com E grande, tem alguma dificuldade em acompanhar. É evidente que o que nós desejaríamos, pelo menos o que eu desejaria, penso que todos desejamos, que a escola pudesse ter essa capacidade emancipatória de provocar a mudança, não é? Mas parece-me que numa primeira análise, face a estas mudanças
mudanças tão grandes e esta transição, esta sociedade de risco, como também muito bem disse o professor Carlos Torres, em que nós vivemos, marcada pelas incertezas face ao futuro, parece-me que a escola está a reagir de uma forma lenta. Também é difícil mover, não é? Fazer mover assim uma instituição de forma rápida. E eu trago aqui este conceito de gramática escolar. O conceito de gramática escolar, aquela forma como a escola desde o seu início se organizou em função de determinados pressupostos, turmas, em função da idade, a compartimentação disciplinar, tudo isso existe há 200 anos e continua a existir na realidade. É evidente que há, enfim, projetos e, portanto, aqui as políticas públicas são de facto essenciais e as políticas educacionais são essenciais no sentido de se, enfim, promover alguma mudança, porque estamos aqui a falar de muitos níveis diferentes de atuação, não é? O nível de atuação do professor, o nível micro, mas também há, portanto, esta ideia de que as políticas também têm de ser favoráveis a estas mudanças. Portanto, era um bocadinho por aqui a minha intervenção. Falou-se aqui, por exemplo, na questão dos exames, que de facto, enfim, limitam enormemente a capacidade, por vezes, mais criativa dos professores, pelo menos a nível do ensino secundário, porque temos o ensino secundário dominado pela performatividade, pela competitividade, para depois, enfim, permitir o acesso ao ensino superior e, portanto, as políticas que existem são muitas vezes contraditórias entre si, mas o que me parece essencial é que continuamos perante uma gramática escolar que continua a predominar com determinadas características e que é de facto preciso ultrapassar. Obrigada, Manela. Dou agora a palavra à Ana Isabel e depois se calhar encerrávamos este debate dando uma palavra final aos nossos convidados, porque algumas pessoas também estão dizendo que precisam de se retirar e gostaríamos de facto de encerrar. Claro, eu era rápido e na sequência do que disse a Manuela, as políticas me parecem muito importantes, políticas de formação, precisamos ter tempo e ter formadores. Mas só queria dizer uma coisa que aprendi com o projeto TEDx. E aprendi o seguinte, aprendi que os professores nos ensinaram bastante mais do que nós e que foi possível mudar e que foi possível fazer coisas muito diferentes. Eu lembro-me que nós colocámos como atividade mínima uma atividade a realizar pelos professores de 60 minutos no seu contexto e nenhuma professora fez isso, todas fizeram muito mais. Não está aqui em causa a qualidade, está aqui em causa que eu acho que a educação para a sustentabilidade é uma educação ambiciosa, mas na qual temos que fazer coisas simples. Isto foi sobretudo uma aprendizagem que realizei e que tem coisas simples que se calhar têm apenas a ver com o sentimento que cada um de nós tem, e gostei bastante da professora Cruz Prado trazer esta questão das emoções, de que mudou algo e que essa mudança tem a ver com a construção do bem comum. Pronto, é uma experiência e uma partilha muito vivida no contexto da formação que realizamos e que me surpreendeu a mim, e a única coisa que eu acho que é necessária são políticas públicas que apoiem a formação e a criação de espaços onde possamos pensar e fazer, porque é possível fazê-lo sem grandes recursos também. Pronto, era só essa. Bom, obrigada, Ana Isabel. Eu passo então a palavra aos nossos três convidados para comentarem estas intervenções, como quiserem, ou de uma forma livre, ou para encerrar o debate, ou para se comentarem uns aos outros, ou aquilo que foi dito, enfim, usando de uma forma completamente livre este tempo final. Podemos voltar à ordem inicial, podemos começar pela professora Carlinda Leite. Quer concluir, por favor? A professora Cruz Prado disse que tinha urgência de sair, talvez começássemos por ela. Pois foi. Mas ainda está. Ainda ficou. Cruz Prado, sim, ainda está aí, sim. Desculpe, pensei que já tinha saído, peço desculpa. Pode ligar o seu som?
Muchas gracias. Sí, tengo otro compromiso y me tengo que Sí. retirar, Sí. pero quería oír las intervenciones de las personas que estuvieron acompañándonos, que todas resultaron muy interesantes y con muchos puntos de coincidencia. Yo solamente quiero agradecer esta invitación y siempre pensar que dos cosas fundamentalmente. Es repensar nuestros sistemas académicos, los sinsentidos, porque están hechos, se han ido convirtiendo en sistemas en función de la administración y no de los seres humanos que acudimos a la academia. Y eso nos mata a los seres humanos, los elimina del panorama para que solo aparezca la norma, el reglamento y la exigencia. Y la perversidad también, mucha perversidad hay en la competencia entre iguales, en fomentar la competencia y a través de controles y de premios. Esa es una primera cosa. Y la segunda cosa es que no tiene mucho sentido hablar de herramientas, de metodologías, si realmente no pasa el cambio por el corazón, no por la razón. La razón está llena de prejuicios, es por el corazón. Solamente con un cambio en el corazón podemos estar hablando de sustentabilidad, porque lo que va a desaparecer no es el planeta, somos nosotros como especie. Muchas gracias. Obrigada, Cruz Prado, pela sua intervenção e por ter estado connosco já fora do seu tempo. Peço desculpa, eu como já nos tínhamos despedido, pensei que teria saído. Professora Carlinda. Sim. Então eu, para ser sucinta, retomo aquela ideia que, de facto, as intervenções que foram ocorrendo no bate-papo e agora oralmente, de facto, mostram que não estamos a partir do zero quando queremos caminhar no sentido de uma educação socialmente comprometida na construção de um futuro melhor e sustentável. De facto, isso foi claro. Apesar disso, a verdade é que a educação implica mudar e, portanto, nós próprios, todos nós, à medida que vamos continuamente aprendendo, também, felizmente, vamos encontrando novos sentidos e vamos aprendendo a educar, a intervir socialmente melhor. Claro que em alguns casos, por exemplo, o exemplo que a professora Lucinda Bento referiu, quando se referia a que ensina e cria situações para que os alunos aprendam inglês, abordando questões do cotidiano, do social e da vida. Pronto. Portanto, isto mostra, de facto, isto mostra que se está neste caminho. Apesar disso, precisamente por focar questões do cotidiano, do social, da vida, elas não se repetem, que estou em querer, e, portanto, elas criam condições para que os alunos examinem criticamente, na troca de opiniões, as suas expectativas iniciais, não é? Para que revejam o ponto de partida, ao mesmo tempo que aprendem inglês. E, portanto, é este sentido que eu, quando defendi a tese, que não se parte do zero, mas de facto eu própria reconheço que tenho encontrado novos sentidos à medida que vou participando em estudos, que vou estudando, que vou convivendo com grupos, que tem apoiado a construção de premissas, a reconstrução de premissas básicas de pensamento, de sentimentos, de ações. E, portanto, quando alguém no bate-papo perguntava, mas os formadores de professores já não têm esse perfil? Se têm esse perfil de base, é excelente, mas se vão ficar amarrados a esse perfil durante anos, de certeza que ele fica desatualizado. E são eventos e opiniões e debates como estes que nos permitem também nós próprios irmos evoluindo e irmos caminhando no sentido da evolução do próprio conhecimento educacional. De facto, se eu comparar
o conhecimento da educação de quando entrei da profissão com agora, felizmente, ele evoluiu e mudou. E, portanto, é nesse sentido só que eu reforçava. Obrigada, professora Carlinda. Retomando também a ideia das redes conversacionais de que falava a Cruz Prado no início. Carlos Alberto Torres, quer concluir? Quero concluir primeiro com um agradecimento imenso à invitação. Os processos de diálogo são processos de aprendizagem. Segundo, eu quero sumar-me aos argumentos de Cruz e de Carlinda, que são muito compatíveis com o tipo de argumentação que eu apresentei. Terceiro, quero fazer um pequeno testemunho pessoal acerca da aprendizagem do idioma inglês, porque eu cheguei a Stanford sem falar uma palavra, sem ler uma palavra, sem entender uma palavra do inglês. E me tomou uns 3 meses aprender inglês e poder trabalhar academicamente e cumprir com meu programa de doutorado. É decir, é uma questão de decisão. Se você quer trabalhar nesse tema, você cumpre com seus princípios. Eu escrevi meu primeiro artigo em inglês 3 meses logo de estar na universidade. E para terminar, quero também unir-me aos argumentos feitos sobre 2 princípios muito sérios que estamos confrontando agora. Primeiro, el anquilizamiento, cuando las venas comienzan a fecharse, lo mismo está pasando hoy con la academia contemporánea. Y mucho de lo que yo estoy criticando tiene que ver con un sistema de fraude con respecto a cómo la academia tiene que ser hoy y qué tipo de contribución puede hacer. Por lo tanto, no estoy de ninguna manera dispuesto a dejar de lado las hipótesis de la utopía, porque Freire fue un pensador de la utopía, y sin utopía es imposible seguir adelante en esta vida. Muito obrigado a todas e a todos. Eu termino. Obrigada aos 3. Rui. Eu termino agradecendo as participações e deixando aqui apenas estas ideias finais e particularmente este paradoxo em que vivemos, que é o grande consenso que pareceu existir nesta mesa sobre a necessidade da mudança e de uma educação transformadora e que inclua as questões ligadas à sustentabilidade, mas por outro lado, como acabou agora o professor Carlos Alberto de referir, o fechamento, algum fechamento que as academias vão evidenciando e que não são compatíveis com esta transformação, com esta mudança, com este câmbio, como dizia a professora Cruz Prado, e a professora Carlinda Leite, obviamente, também, que é necessário. Muito obrigado, vamos continuar amanhã, o programa à tarde continua, e com o workshop. Amanhã de manhã, Rui. De manhã, peço desculpa. Manhã. Às 10. Às 10, exatamente, obrigado. Logo de manhã, tenho aqui o programa à frente, exatamente, e obrigado pela paciência, além das 17 horas.